Amados irmãos, esta é a segunda meditação que nós faremos na carta de 1 Pedro, né? Já tivemos a primeira meditação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Hoje nós faremos outra observação na carta de 1 Pedro, vamos ler do versículo 3 até o versículo 9, porém nós vamos nos deter na nossa meditação nos 3 primeiros versículos, tá bom? Mas nós vamos ler 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 até o 9, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente breve tempo, se necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, que o Senhor possa nos abençoar, dando sabedoria, entendimento e compreensão da Tua palavra, Pai. Que possamos crescer juntos na graça, no conhecimento, visando sempre a Tua honra e glória. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós nos deteremos, viu, em 1 Pedro, amados, capítulo 1, do versículo 3 até o 5, tá bom? O parágrafo vai do versículo 3 até o 9, porém nós vamos nos deter esses 3 versículos, viu? Versículo 3 até o 5. Pedro começa nesse versículo 3 atribuindo louvor a Deus por Deus ser a fonte de todo benefício. É interessante, no versículo 3, Pedro, ele começa assim, ó, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele começa a trazer a perspectiva de bendizer a Deus, de enaltecer ao Senhor, por Ele ser a fonte de todo o benefício tanto relacionado a toda a raça humana como um todo, como o benefício maior, que é o benefício da salvação eterna em Cristo Jesus. Pedro descreve para os seus leitores sobre a realidade da riqueza espiritual e que esta riqueza permanece à disposição deles, apesar de todas as provações e tribulações que eles estavam passando ainda neste mundo. Ou seja, Pedro ele mostra um quadro, ou esboça um quadro diante dos amados irmãos de que Deus, em sua graça e misericórdia e em seus planos eternos, planos maravilhosos, ele vai falar sobre a riqueza, esta riqueza espiritual, a riqueza espiritual que nós temos conquistado pela fé em Jesus. E isto está diante deles, à disposição dos amados irmãos. Por mais que eles estivessem ainda passando por tribulações, por lutas ainda neste mundo, porém, esta riqueza era garantida e estava certa em Cristo Jesus. E ele vai falar, neste versículo aqui 3, sobre a questão das ricas misericórdias, né? No versículo 3 ele fala, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma herança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Muito interessante. Segundo a sua muita misericórdia, Pedro enfatiza que a salvação está fundamentada na amorosa iniciativa de Deus que nos regenerou. Pedro ele vai dar uma ênfase, enfatizar para os amados irmãos, para os amados leitores que leriam o que ele estava escrevendo, de que através da muita misericórdia de Deus é que nós obtemos a graça da salvação.
Isso é muito interessante. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e removido do Espírito Santo. Ou seja, ele nos salvou por causa da sua muito misericórdia, ele nos regenerou através de sua muito grande misericórdia, através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos regenerou e nos lavou através do Espírito Santo. O Espírito Santo que é colocado como aquele agente que atua diretamente na regeneração e trabalhando também na santificação e na purificação das nossas vidas através da palavra. Isso é interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Ou seja, através da palavra de Deus, através da sua ação graciosa e misericordiosa, ele nos regenerou, ele nos fez nova criatura através da ação do Espírito Santo e de sua maravilhosa palavra. E ele vai mostrar aí no versículo 3 qual foi a finalidade, o propósito de Deus, de ter nos feito novas criaturas, de ter agido graciosamente, nos regenerando. Ele fala ainda no final aqui do versículo 3, para uma viva esperança. Nesta epístola, esperança é um conceito muito importante. Esta viva esperança está fundamentada na confiança que temos em Deus através da morte e ressurreição de Jesus. Isso é interessante porque nós sabemos que esta carta ela foi escrita com esta finalidade, com este propósito de trazer esperança, conforto e fortalecimento aos amados irmãos que estavam dispersos longe de suas terras, longe de suas propriedades, vivendo em lugares longínquos, e essa carta tem a finalidade de trazer esperança e segurança e fortalecimento aos amados irmãos. E isso é muito interessante, ou seja, ele nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Coisa maravilhosa, amados. Esta esperança está fundamentada no fato inteiramente comprovado e muitas vezes proclamado da ressurreição de Cristo. Ou seja, esta viva esperança que nós temos está fundamentada no fato de que nosso Senhor Jesus, ele morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia, e por ele ter morrido, derramado seu sangue precioso na cruz, e por ele ter ressuscitado ao terceiro dia, isto nos garante a certeza desta viva esperança em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, através de um homem, de Adão, entrou a morte espiritual, entrou a morte. Todas as consequências do pecado vieram por causa da ação de Adão no Éden, pecando, desobedecendo a Deus, e a consequência caiu sobre toda a raça humana. Porém, através de Jesus Cristo, veio a vida, e através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, nós temos a garantia da ressurreição, da vida eterna, da salvação eterna. Versículo 4 de 1 Pedro: para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, ele vai mostrar aqui no versículo 4 que a finalidade da ação graciosa de Deus, das muitas misericórdias de Deus, nos regenerando para uma esperança viva, para nós sermos herdeiros de uma herança incorruptível.
Que coisa maravilhosa! E essa herança incorruptível, ela está reservada nos céus para nós, que a recebemos pela fé. Para os leitores de Pedro, já que ele tinha renunciado a sua parte na herança, né, de Israel, é interessante que eles herdaram dos seus pais, o povo de Deus no passado, passaram por privações e dificuldades pela fé nas promessas de Deus. É interessante que ele aqui vai colocar que uma boa parte dos leitores que leriam a carta de 1 Pedro eram judeus, eram crentes, pessoas que se converteram, que eram judeus, geneticamente, biologicamente, era da descendência judaica, né, do povo judeu. E aí eles tinham perdido a herança deles, porque eles tinham fugido de suas terras. Herança essas que eles receberam dos seus pais, dos patriarcas, mesmo muito tempo atrás, no período em que eles entraram em Canaã, que ganharam suas terras. E agora eles tinham fugido das suas terras, já não moravam, não habitavam mais nas suas terras ali. E aí ele mostra essa realidade de que esta herança maravilhosa ela está reservada, ela está guardada nos céus pela fé em Jesus Cristo, que nós temos esta certeza, essa segurança, né? E é interessante que os amados, os patriarcas, eles viveram pela fé, eles passaram por privações, por dificuldade. Todos os servos de Deus, mesmo depois dos patriarcas, em toda a história da igreja, né, nós percebemos que servos de Deus passaram por muita dificuldade, por privações. Alguns foram duramente mortos, né, passaram pela terrível realidade da morte, mas viveram e foram movidos pela fé e pela certeza da esperança eterna em Jesus Cristo, da esperança que está guardada nos céus. Essa herança que ela é incorruptível, ela não pode ser destruída, ela não pode ser desfeita. Esta herança maravilhosa que temos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, amados. Sabemos que podemos herdar herança, quer seja casa, carros, terras, bens materiais, porém esses bens materiais nós não podemos levar após a nossa morte, ou após a nossa partida aqui nesta terra, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Ou seja, a maior herança que nós temos é a herança que está guardada, reservada nos céus para nós, que obtemos ela pela fé e pela confiança em Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 34 diz assim: vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Ou seja, quando os amados irmãos perderam seus bens materiais, passando por dificuldade, entenderam e compreenderam que tudo isso que eles tinham que foi perca e eles usaram para abençoar a vida dos outros, né, para ajudar os necessitados até então, eles sabiam que essas coisas são temporárias, são passageiras, porque existe um bem durável, que dura eternamente, que é o bem da vida eterna, da salvação eterna em Cristo Jesus, amados, que é o maior bem, que é a maior riqueza que um ser humano pode ter, que se consegue, que se conquista por pura graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Este pensamento da verdadeira herança celestial deveria dar aos amados irmãos conforto e equilíbrio em um momento tão terrível em que eles estavam vivendo. Isso é interessante que esta perspectiva, desta verdade que Pedro traz para os amados irmãos, da herança eterna, da herança que está reservada, guardada nos céus, deveria e deve trazer sobre as nossas vidas também, hoje na atualidade, um conforto e um equilíbrio, por mais que eles estivessem passando por tanta dificuldade, por tantas privações como eles estavam passando. Da mesma forma em nossas vidas, amados. Por mais que nós estejamos passando hoje na atualidade por tanta dificuldade, por tanta tribulação, por tantas circunstâncias adversas, nós podemos estar nos ancorando na verdade da palavra de Deus, que nós temos uma herança eterna, nós temos algo reservado, guardado nos céus, pela graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, pelo novo nascimento, os cristãos são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele
seremos glorificados. Ou seja, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, pela fé no Senhor. E não só isso, mas também pelo fato, nós herdamos também, de uma certa forma, sofrimento e dor ainda nesta terra. Nós sofremos aqui ainda. Porém, um dia com Ele seremos glorificados, ou seja, seremos livres de todo sofrimento, tanto na carne, quanto psicologicamente, como emocionalmente, em todas as circunstâncias, nós seremos livres completamente no estágio final da salvação, quando este corpo mortal se revestir de imortabilidade, este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade, ou seja, quando nós chegarmos ao perfeito estado completo da salvação eterna, do gozo eterno, quando nós adentrarmos a nossa herança celestial. Que coisa maravilhosa, amados. Versículo 5. Último versículo da nossa reflexão de 1 Pedro, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé? Somos guardados pela divina graça de Deus por meio da fé, que a recebemos como um dom de Deus. Ou seja, nós somos guardados pelo poder de Deus através da fé, da confiança que temos nele, porque a própria fé que nós recebemos, ela é um dom de Deus. A proteção de Deus é transmitida por meio de um termo militar. Essa palavra guardados é um termo militar, que significa defesa vigilante, uma defesa vigilante em uma fortaleza. Ou seja, significa isso, essa palavra guardados pelo poder de Deus, é como uma guarnição de soldados guardando uma fortaleza no contexto do mundo grego, romano ali da época. A fé que recebemos como um dom de Deus deve ser exercitada constantemente no meio das batalhas espirituais. É interessante, nós recebemos a fé como um dom de Deus, cremos em Cristo, recebemos Ele pela fé, porém esta fé ela deve ser exercitada constantemente enquanto estamos nesta terra, enquanto estamos nessa vida, no meio das batalhas espirituais, que sempre vão fazer parte desta vida aqui terrena. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, vamos fazer aqui uma observação. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, ele nos orienta aqui que nós devemos persistir, insistir na fé e confiança em Deus, sabendo que as provações e as lutas, muitos amados irmãos da época aqui estavam passando, e na atualidade em que nós estamos vivendo também, muitos amados irmãos estão passando por provações, por dificuldades, por tribulações. Nós devemos resistir o inimigo das nossas almas pela fé em Jesus, pela confiança em Jesus. Nós devemos resistir às provações, às lutas da vida, confiando completamente no Senhor, porque nós estamos guardados pelo poder, pela graça e pela misericórdia de Deus, através da fé que temos no Senhor. Isso é muito interessante, amados. E também essa verdade, essa palavra aqui aponta, aqui a palavra salvação aqui no versículo 5, é muito interessante, ela se refere à futura libertação de todas as influências e presença do pecado. Ou seja, ele também mostra dessa perspectiva de que a salvação aqui está estreitamente relacionada ao estágio final da salvação, quando nós seremos livres completamente de toda a influência do pecado, de toda ainda evidências de prática ou de desejo de pensamentos pecaminosos, para tomarmos posse da eterna glória. Que coisa maravilhosa! Olha o que fala aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim: pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis
exultando: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro ainda, capítulo 5, versículo 1, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunhar dos sofrimentos de Cristo, ainda co-participante da glória que há de ser revelada. 1 Pedro 5, 4, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que coisa maravilhosa, amados. É nós termos essa certeza, essas verdades maravilhosas que Pedro, através do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, escreve para fortalecer, confortar os nossos amados irmãos e também mostrar para nós que nós temos esperança, nós temos vida eterna e certeza e segurança na pessoa de Cristo pelo que Deus realizou por nós. Eu quero deixar 3 aplicações práticas dessa nossa meditação de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Primeira aplicação prática: nossa salvação é um ato da graça e misericórdia de Deus do começo ao fim. Ou seja, a nossa salvação, ela não está fundamentada, alicerçada em nossos méritos, em nossos esforços, não, em nossas virtudes morais ou intelectuais que nós venhamos a desenvolver ou que nós já desenvolvemos de forma nenhuma. A salvação é um ato da graça e misericórdia de Deus do começo até o fim, desde a eleição na eternidade passada até a glorificação do nosso corpo. É um ato da graça e da misericórdia de Deus do começo ao fim. Segunda aplicação prática: a graça de Deus operada em nossas vidas nos regenerou e nos fez herdeiros da vida eterna. Segunda verdade prática é essa: a graça de Deus operou na nossa vida e nos regenerou e nos fez herdeiros da vida eterna. Terceira aplicação prática, amados: somos guardados pelo poder de Deus, pela fé em Jesus. E esta fé em Jesus repousa na esperança de recebermos nossa herança eterna, que está guardada nos céus e reservada para aqueles que foram agraciados por Deus através de Cristo. Que nós possamos entender isso. A nossa esperança, ela repousa na graça e na misericórdia de Deus manifesta em Cristo. E ela está guardada, reservada dos céus para todos aqueles que foram agraciados, foram alcançados pela fé em Jesus, pela graça e a misericórdia de Deus. Que nós possamos, amados, continuar fortalecidos através da palavra de Deus, que nós possamos entender através da palavra de Deus que as misericórdias de Deus em Cristo Jesus nos regenerou para uma viva esperança, para uma uma herança incorruptível nos céus. Que nós possamos entender isso, nós somos guardados pela graça e misericórdia de Deus através da fé em Jesus. Que nós possamos continuar servindo a Deus, crendo e confiando completamente nesta graça. Que Deus em Cristo nos fortaleça, que Deus em Cristo nos faça cada vez mais estar nos fundamentando nesta verdade maravilhosa. Que Deus os abençoe, amados, através dessa meditação.